até mais pra trás, porque é medicina. Porque a medicina é desde criança, né? Eu brincava, ainda criança, e eu sempre dizia para os meus pais que eu queria ser meca. Não sabia nem falar médica ainda, né? Era meca. Então eu quero ser meca, desde pequenininha, para não saber nem falar ainda a palavra. Sim. E sempre assim pensei, e depois eu tive uma pessoa que me inspirou muito, um médico, né? Porque meus pais são panoramenses, né? Eu cheguei em Panorama com 5 anos de idade, faz bem pouco tempo, né? Ontem. Não tinha casa pra gente morar quando a gente chegou, basta dizer, né? Moramos no hotel. E aí, quando nós nos mudamos para uma casa, era meu vizinho, o doutor Arnon, que ainda, graças a Deus, ainda é vivo, com muita saúde, é um médico aqui dracenense, doutor Arnon, né? E olhando ele trabalhar, meu pai ajudava muito, porque em Panorama não tinha recurso nenhum, meu pai era das poucas pessoas que tinha carro, e ele, quando precisava fazer parto nos sítios, atender algum paciente, ele pedia para o meu pai levá-lo, meu pai acompanhava, ajudava, e eu achava aquilo tudo muito lindo, né? E eu acabei, assim, me inspirando muito. O doutor Arnon foi uma pessoa que teve muita influência, e por sinal, ele era dermatologista, né? Depois ele fez dermato. Legal. Ele, lá em Panorama, ele era clínico, e depois ele se mudou para Dracena, depois de muitos anos, e aí aqui ele abraçou a dermatologia, que por coincidência eu acabei, né, indo para dermato, né? Mas contando do seu pai, o Tuyé, né? Tuyé. Todo mundo é Zé Milanês. Pra mim, Tuyé. Sempre solista, né? Até Sempre, hoje, né? sempre. É uma pessoa assim que é fora da curva mesmo. Puxa vida. Fora de série. Ele, desde esses tempos, Galera ele já de Panorama, ajudava todo mundo conhece. Todo mundo. Acho que não tem quem não conheça ele lá, nos seus quase 95 anos, Olha né? só, né? E como se fala, muito lúcido, Não, né? total. Hoje mesmo eu encontrei com ele aqui dirigindo, ele vem dirigindo. Mas sabe que Né? eu Melhor que fiquei... muita gente. Melhor do que eu. Mas eu tava fazendo uma análise e eu falei assim, gente, deve ser o vinho. Não tem. Pode ser até, pode até ser. Né? Pode até ser. Então o tio Fernando vai longe também. Ah, pelo jeito Porque os dois gostam de trocar um cálice um com o outro ali. vai sim. E, gente, morou no hotel quanto tempo? E nós moramos no hotel, nós ficamos quase 1 ano. Aí desocupou a casa paroquial, que tinha uma igrejinha lá, que Sim. até hoje existe, uma capelinha, e na frente tinha uma casa. E aí nós fomos para essa casa. Mas era uma casa muito isolada. Naquele tempo, inclusive, tinha índio. Caramba. E várias vezes os índios chegavam na igreja, a gente tinha medo. Minha mãe ficava sozinha com a gente, né? Meu pai ia para cerâmica trabalhar, porque meu pai montou a primeira cerâmica lá em Panorama, né? Ele é pioneiro no ramo ceramista lá, que a família dele toda em Valinhos era ceramista. E aí nós moramos nessa casa durante um tempo, mas aí por ficar muito afastada, minha mãe tinha medo e acabou desocupando uma outra casa onde tinha um vizinho, que era, até eles eram dracenenses, os dois foram falecidos, que era o seu Lício e a dona Elisa, né, Botelho. E aí nós tínhamos vizinhos, né. E foi assim, foi um começo, foi realmente assim, meus pais são pioneiros lá, desbravadores lá de Panorama, e eu cresci lá, né. E eu cresci lá, uma infância maravilhosa, brincava muito, né. Tem muitas histórias, né? Muita história. Quando eu fiquei moça, assim mesmo, eu não aceitava. Eu queria ser criança, porque eu gostava de brincar. Né? Eu adorava brincar. E hoje em dia, né? hoje em dia as meninas não vê a hora de ser moça, né? Então, imagine que eu queria de jeito nenhum. Eu queria ser criança, porque criança era muito bom, né? E passei toda a minha infância lá. Quando chegou na época de fazer colegial, basta dizer que não tinha colegial lá. Sim. Não tinha. Aí teve que vir pra Dracena. Aí eu fui primeiro pro colégio interno, Adamantina, porque meu pai não queria que eu viajasse. Aí eu fiquei 1 ano no colégio interno, colégio de freiras. Era muito bom lá, gostava muito, porém, como eu queria fazer medicina, o colégio ele era mais voltado para a parte da mulher. Entendi. Então as matérias quentes lá era música, artes, né? A matemática, malha mal, uma álgebra, né? Muito português, né? Português, inglês. E assim, a química, a física, a matemática pesada, eles não investiam muito, porque ele era um colégio de moças, né? E aí eu falei pro meu pai, pai, se eu ficar aqui, eu não vou entrar, porque no meu tempo, nós não tínhamos muitas faculdades como tem hoje. Então você falava que você queria fazer medicina, mas você não sabia se você ia fazer, porque era muito difícil entrar. Não tinha cursos, eram escassos, né? Aí, terminou o ano, meu pai me deixou sair do colégio para fazer estadual, que na época, né, o colégio estadual era o melhor.
Olha só. O particular era o fácil. O estadual era o bom. Entendi. Era a escola pública que era boa. E aí eu fui para Junqueirópolis, no segundo colegial. Aquela época era colegial, né? Entendi. Fui para Junqueirópolis porque não tinha vaga aqui em Dracena no Isaac, porque o Isaac era a melhor escola, né? Olha só. E aí eu fui para Junqueirópolis, fiz lá em Junqueirópolis 1 ano, e no terceiro eu consegui vaga no Isaac e vim para cá. Viajava de trem. Levantava às 5h30, pegava o trem às 6h30, vinha até a estação, andava até chegar no Isaac, né? É uma bela de uma pernada. E depois, para voltar, voltava de trem, que sempre atrasava. Chegava sempre em casa tarde, sem almoço. Era uma loucura. Era uma loucura. Foi um sacrifício. Aí, quando terminei, fui para São Paulo. Eu tinha a tia Mariúcha, né? Sim. Tia Mariúcha, que é irmã do meu pai. Pedrinho conheceu, né? Aí, eu morei com ela ano de cursinho. Fiz um ano de cursinho lá no Objetivo. Foi quando eu entrei na faculdade, que eu entrei em Pouso Alegre. Em Minas. Né? Em Minas. Que amo a cidade, amo o conheci estado, Pouso, é bem maravilhoso lá. E uma faculdade, assim, muito bacana. E aí morou sozinha? Aí morava com amigas, né? Sim, morava sim. com amigas e lá conheci meu marido, inclusive, né? A gente que começou a legal. namorar no segundo ano, nós éramos da mesma turma, né? E aí o amor pela dermatologia veio desde que eu tive a disciplina de dermatologia no 4º ano. E aí já me encantei pela dermatologia, né? E quando nós terminamos lá a faculdade, nós fomos para São Paulo, fizemos internato em São Paulo, nos hospitais municipais. E aí depois acabei, né, fiz um ano de clínica primeiro. Tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Depois eu fiz para pediatria, fiz um ano de pediatria. Aí falei, não, é dermatologia, né? Porque era muito difícil entrar em dermatologia. Não tinha quase residência, eram pouquíssimas, né? Aí eu falei, não, eu vou estudar e tenho que entrar. Aí eu entrei, foi quando eu entrei, então, no Hospital das Clínicas, lá da USP de São Paulo. E aí acabei ficando lá, quando a minha formação de dermatologia foi lá. Mas o meu sonho já era voltar para Dracena, né? Já tinha vontade de voltar inclusive, assim, eu e o Fernando ainda não éramos casados, mas eu falei que eu só casava com ele se ele viesse para cá. Ah, é? Era a condição. E ele gostava muito da região, né? Ele veio pra cá, conheceu o Panorama, ele adorava Panorama, concordou em Porque vir. ele conheceu com você, ele já... Comigo, ele não Entendi. conhecia, o que eu trouxe pra cá, Aham. namorando e tal. Aí foi quando a gente casou e a gente mudou pra cá, porque a minha vontade sempre era retornar pra Dracena. Eu queria voltar pra região, pra ficar perto da minha família, porque eu sempre fiquei longe, né? Sim. Eu estudei o tempo todo fora de casa, então eu tinha vontade de voltar para perto. E aí escolhi Dracena, porque eu fiz uma especialidade e Dracena só tinha mesmo o Dr. Arnon. Na época o Dr. João Manzano também fazia um pouco, e aí eu acabei vindo, né? Mas a única que realmente tinha tido uma formação com residência era eu. Fui a primeira dermato da região aqui, Legal. da Alta Paulista, com residência mesmo, né?